Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estar juntos. E eu vou ler um texto que está lá em 1 Coríntios 1,10 que diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo está falando, quando fala esse texto, ele está falando para a igreja lá de Coríntios, que era uma igreja de uma cidade muito próspera, que tinha todos os dons, era abundante em dons, mas haviam muitas divisões internas. E Paulo fala para o pessoal de Coríntios sobre essas coisas. Então ele deu cinco tópicos nessa palavra. Falar a mesma coisa. Não haja entre vós divisões, inteiramente unidos, mesma disposição e mesmo parecer. E nós vamos falar um de cada vez. Então vamos lá. Falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa trata-se de se apresentar a mesma mensagem. Fato raro hoje nas igrejas que se espalham pelo mundo. Cada uma destas tem uma mensagem diferente da outra. Umas insistem em fazer o ponto alto de sua comunidade em obras sociais. Creem que distribuir cesta básica para os carentes é vontade de Deus para o mundo. Não estou falando que isso está errado. E lutam especificamente nessa área, dizendo que é o seu chamado. Os membros desta igreja se sentem realizados e com a sua consciência tranquila, porque deram comida para alguém. Mesmo que esse alguém não tenha recebido a Cristo e ao morrer vai passar a eternidade nas trevas. Outros enfatizam uma teologia da prosperidade, provocando no coração do crente o desejo de enriquecer e desfrutar do melhor da terra. Porque acreditam que ao vir o mundo, Cristo queria o bem financeiro e o estar social de toda a humanidade. 2. Não haja entre vós divisões. A divisão é um desmoronamento de qualquer reino ou nação. Dentro das famílias produz ruína, ressentimento, ódio. O primeiro homicídio registrado na Bíblia foi uma divisão entre dois irmãos. Numa empresa, quebra a falência, leva a empresa à falência, a divisão. E tem um texto lá em Provérbios 6, 16 a 19, que diz assim: 6 coisas abomina o Senhor, e a 7ª abomina a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então aqui, nesse texto, a palavra abominar, no seu sentido, significa vomitar. Ou seja, segundo o ensino de Provérbios, aquele que semeia contenda entre irmãos, que causa divisão, é abominável, ele é vomitável ao Senhor. Então é aquele nem frio nem quente, como está lá em Apocalipse, que diz que é o morno que vai ser vomitável. É a mesma coisa, é o abominável. Então Deus sabia que uma divisão gera morte e que o causador de tal divisão é responsável pelo que acontece com que aquele que é tirado do corpo. O corpo sempre sofre com a ausência de uma parte. Jesus ensinou isso, que o reino dividido não pode subsistir, porque a divisão enfraquece o reino e deixa o reino deserto. A divisão na igreja é uma arma satânica contra os planos de Deus. Todo cristão deve ter o dever de evitar a qualquer custo a divisão no reino de Deus. Às vezes nos prejudicamos para evitar uma divisão, mas ainda é melhor passar um momento de perda do que deixar o nome do Senhor sendo blasfemado por nossa causa. Em consequência disso, promover rupturas no meio da igreja. 3. Inteiramente unidos. A unidade da igreja é a representação do caráter divino entre os homens. Quando Cristo diz, eu e o Pai somos um, ele está determinando que não existe alternativa, a unidade, não existe alternativa. E ele fala lá em João, quem vê a mim, vê o Pai, ou vê aquele que me enviou. Então ele radicalizou nesse ensino quando disse, quem comigo não ajunta, espalha, e quem não é por nós, é contra nós. Quem não é comigo é contra mim, e quem não comigo ajunta, espalha. Então, a unidade, ela é uma garantia divina de que não existe nada impossível para quem vive em unidade. Isso é uma verdade revelada pelo Pai Eterno, quando percebeu as intenções na polêmica da Torre de Babel. A terra já vivia em unidade, estabelecida pelo Senhor, e os homens resolvem fazer uma torre lá para buscar não sei o quê, e o Senhor vai lá, desce todo mundo, confunde as línguas, porque os homens queriam fazer algo para ser mais do que Deus. O Senhor confunde a língua de todo mundo e eles se separam. Então vamos lá. 4. Mesma disposição. Essa expressão nos direciona
para uma unidade de mentalidade em volta daquilo que é útil para o reino de Deus. Isso indica que existe um salvo a ser alcançado. E se não houver disposição e boa vontade por parte de todos, jamais acertarão o alvo. Quantos projetos pensados pela igreja foram paralisados e definitivamente interrompidos porque alguns não mostraram interesse em colaborar com o plano, fazendo o corpo mole para fugir da colaboração. Disposição não é sentimento, é decisão. Disposição mental para realizar os sonhos é fundamental. Já reparou como existem centenas de cristãos que passam a vida inteira contando os seus sonhos para todos, mas nunca mostraram disposição para realizar os seus sonhos? Vencedores não são os que sonham, vencedores são os que realizam os seus sonhos, mas para isso é preciso ter disposição mental. E o quinto, mesmo parecer. Parecer é um vocábulo oriundo da palavra grega gnome, e seu significado é propósito, intenção ou união. Então, o mesmo parecer seria o mesmo propósito, a mesma intenção, a mesma união ou opinião. Um juízo sobre algo ou sobre algum assunto que foi previamente estudado e chega a ser uma análise final. Este parecer que Paulo cobra dos irmãos de Corinto é uma referência à palavra do Senhor Jesus lá em Mateus 18, quando conversando com os apóstolos, ele diz: se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Então ele também diz lá em Mateus 18, também vos digo que se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A unidade de um mesmo parecer abre as portas das bênçãos diante do Pai. Onde o parecer produz unidade, a unidade produz bênção. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, que você entenda que você precisa estar em unidade, em união com os irmãos, você estar junto, falar a mesma coisa. Então, 5 princípios. 1 Coríntios 1:10, falar a mesma coisa. 2, não haja divisões. 3, inteiramente unidos. 4, a mesma disposição. E o 5, o mesmo parecer. E essa palavra que eu quero deixar para você hoje e te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.